Então, continuando com o nosso problema de programação dinâmica, resolvendo a reposição de equipamentos, agora nós vamos passar a modelagem de programação dinâmica para uma planilha em Excel para nos facilitar esse cálculo. Então, só para retomarmos, lembrando que nós estávamos então com um problema em que em um instante t qualquer nós estávamos adquirindo um equipamento, tínhamos um custo de compra desse equipamento, um custo de manutenção e um custo de revenda desse equipamento. Estamos interessados em saber qual é a quantidade ideal para que fiquemos com esse equipamento para minimizar o nosso custo total. Então, a gente acabou de verificar que a nossa política ótima com os dados apresentados, é ficar com o equipamento por 2 anos e revender a cada 2 anos, com um custo total de 384, tá? Ou seja, a nossa política ótima, se eu comprar, por exemplo, no instante t igual a 0, o equipamento por 2 anos, então no ano t igual a 2, eu vendo, compro de novo, no ano t igual a 4, eu vendo e compro de novo e fico por mais 2 anos com esse equipamento. Essa é a nossa interpretação, tá? Então, agora, nós vamos passar para a nossa planilha para facilitar todos aqueles cálculos que a gente acabou de desenvolver, tá bom? Então, vamos lá. Então, olha só, como eu tinha adiantado no vídeo anterior, a nossa planilha, para simplificar, como a manipulação de dados não são muitas aqui, eu preferi colocar todos os estágios em uma única planilha, tá? Mas se vocês quiserem usar planilhas diferentes aqui, não tem problema. Então, por exemplo, o estágio 0, ele teria só essa em primeira e segunda linha. O estágio 1 seria, então, a linha 3, o estágio 2, a linha 4 e a linha 5, o estágio 3, a linha 6, 7 e 8, tá? Então, observem que como os estágios são pequenos aqui, o único estágio um pouquinho maior é o estágio 6, eu acabei colocando tudo na mesma planilha, porque facilita aqui a visualização, mas fiquem à vontade caso vocês queiram estar fazendo com várias abas, tá bom? Então, a gente vai definir aqui na coluna A os estágios possíveis, desculpa. Então, a gente tem o horizonte de planejamento de 1 até 6. Eu vou colocar o 0 aqui, o 0 não vai fazer diferença aqui, mas eu vou colocar aqui, porque só é possível ficar com o equipamento por 6 anos inteiros se eu comprar no final do ano 0, tá? Mas se você fizer a interpretação que você compra no início do ano e vende no final do ano, também daria certo. Mas para facilitar os cálculos, eu acabei colocando que eu estou comprando sempre no final de cada período, vendendo sempre no final de cada período e comprando também, tá? Então, a gente vai colocar aqui os estágios. O T, então, vai medir o tempo, né? Ele vai de 6 até 0. X para nós vai ser a quantidade de tempo que você está ficando com esses equipamentos, né? Que vai de 0 até 6, dependendo do estado que você estiver, né? Se você estiver em 6 anos, no ano 0, você pode ficar com ele 6 anos, mas se você estiver no ano 5, você só pode ficar com ele por 1 ano, e assim por diante. Aqui eu vou colocar o tempo mais o X, né? Que eu preciso daquela equação de equilíbrio, esse total do tempo que eu comprei mais a quantidade de tempo que eu estou ficando com esse equipamento não pode passar o meu horizonte de planejamento, que são 6 anos, tá bom? O custo atual, que foi aquela expressão que a gente calculou, eu coloquei as imagens aqui, mas depois eu vou explicar que eu usei uma planilha auxiliar para fazer esses cálculos para a gente. Então, aqui na coluna E, na verdade, eu estou colocando o custo líquido atual, né, de ficar com o equipamento por uma quantidade X de tempo. O custo futuro, esse aqui é o custo acumulado futuro, então a gente vai procurar nos estágios posteriores. Então, por isso que eu estou começando de T de trás para frente aqui, tá? Para poder pegar mais fácil. E o X ótimo, então, a gente coloca aqui aquele comparativo, se esse valor é igual à soma, a gente imprime qual é o valor ótimo, em que a nossa variável de decisão está aqui, então, na coluna C, essa é a nossa variável de decisão, esse é o nosso X ótimo, tá bom?
Então, vamos começar construindo essa planilha auxiliar aqui. Eu construí essa planilha para fazer esses cálculos que no slide eu tinha feito analiticamente para vocês lá entenderem um pouquinho melhor. Então, eu vou começar fixando o valor de compra. Lembra que o valor de compra do caminhão ele é fixo, independente se você compra no T igual a 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, eu vou já fixar esse valor aqui. Meu horizonte de planejamento vai de 1 até 6. Eu só copiei aqui aquela planilha do valor da manutenção e o valor de revenda. Isso aqui foi dado do exercício, então aqui eu só completei, tá? Então, eu quero que esse valor F de T ótimo aqui, esse valor F de T ótimo aqui, ele vai ser calculado, então, aqui nessa coluna aqui, tá? Então, essa coluna aqui é que vai trazer para mim esses resultados da coluna E, utilizando o PROC-V, tá? Então, antes de preencher a coluna E ali, vamos preencher, então, como calcular essa expressão aqui, tá? Então, eu só vou voltar o slide aqui um pouquinho. Só para pegar essa expressão aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar as duas aqui. Fechar esse. Vou colocar ela aqui à esquerda. Opa, esse aqui. Não deu, né? Deixa eu ver. Agora foi. Agora foi. Deixa eu só tirar um pouquinho de zoom aqui. Pronto, agora eu consigo ver as duas. Mas eu vou ter que arrastar essa. Assim, tá? Então, olha só. Quando a gente fez o cálculo, esse cálculo aqui dessas expressões aqui, utilizando então que o custo atual líquido é o custo da compra, mais o custo da manutenção pela quantidade de tempo que eu fiquei, mais o valor, menos o valor da revenda, dependendo do tempo que eu fiquei com esse equipamento, tá? Então, o valor da revenda tá aqui na coluna N, e o valor da manutenção aqui na coluna M, tá? Então, essas expressões aqui que a gente fez analiticamente, eu vou calcular assim, ó, da seguinte forma. Então, o custo da manutenção para ficar com o equipamento em 1 ano, ele vai ser, então, o custo de compra, que é o 300, que está na M1, tá? Então, ele vai ser o M1. Mais o custo da manutenção, por ficar por 1 ano, portanto, está nessa linha M3 aqui, né, no caso, e mais o valor da revenda que está na N3, certo? Portanto, nessa fórmula aqui da linha L3, então na L3 eu tenho ali o valor da compra, mais o valor da manutenção para T igual a 1, mais o valor da revenda, menos o valor da revenda para T igual a 1. Então, como eu vou querer arrastar essa expressão aqui, então o que eu fiz foi fixar, né? Quando eu arrasto em linha, ele vai iterar as linhas, mas o valor da manutenção, ele está fixo, o valor da compra, desculpa, ele está fixo, ele não vai variar. Então, eu vou fixar o M1 aqui, tá? Então, eu fixo o M1, a linha e a coluna, para ele não iterar, tá? Então, aqui a gente tem calculado essa expressão que a gente fez, né? Então, ó, por exemplo, para ficar com 1 ano era 85, para ficar com 2 anos é o 128, para ficar por 3 anos é o 212 e assim por diante, que foram esses cálculos que a gente fez de forma analítica lá no slide, tá? Então, quando você for buscar esses valores aqui, você vai buscar nessa tabela auxiliar, tá bom? Então, essa tabela auxiliar, ela vai facilitar bastante a nossa vida aqui nessa planilha, tá bom? Então, comecem calculando esses valores, certo? Então, aqui você tem parâmetros dados e aqui você utilizou, então, o valor de compra mais o valor de manutenção menos a revenda, certo? E aí você calculou cada um deles aqui. Então, vamos para nossa planilha, então. Eu vou começar com o estágio 0. Então, no estágio 0, eu posso ficar, eu estou no T igual a 6, eu posso ficar com o equipamento por 6 anos, tá? Então, T para mim é o tempo em que eu adquiri o caminhão, certo? Ah, tá. Então, tô de trás para frente. Na verdade, eu estou explicando ao contrário. T para mim é o tempo que eu adquiri o caminhão.
Então, eu coloquei o estágio 0 como sendo o último. Ficaria mais fácil começar ao contrário, né? Vamos começar ao contrário para facilitar a nossa vida. Deixa eu ver aqui. 6, 5, 4, 3, 2, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que faz mais sentido, tá? Então, eu tô no estágio 6, no estágio 6 a gente definiu t igual a 6, certo? Foi lá o último, faz mais sentido. Para ficar com a mesma anotação do slide aqui. Opa, eu caminhei aqui, eu queria caminhar aqui. Deixa eu só pegar o diagrama de fluxo aqui, para a gente observar por que eu troquei ali. Cadê meu diagrama de fluxo? Aqui, tá? Então, o meu estágio 6 é o t igual a 6, tá bom? Então, só redefinir aqui. O meu estágio 6 é o t igual a 6. Se eu compro em t igual a 6, eu não fico com nenhum ano. O x, para mim, é a quantidade de tempo que eu estou ficando com esse equipamento. Então, se eu comprei no 6º estágio, eu não vou ficar com nenhum ano com esse equipamento, tá? E aí aqui vai zerar tudo, então não preciso me preocupar com essa primeira linha, tá bom? Então eu vou passar direto para entrar o estágio 5. Então, para o estágio 5, eu consigo ficar com o equipamento por um ano, né? Então eu posso ficar por um ano, então eu tenho o estado x igual a 1 nesse caso. Então aqui eu tô marcando na coluna C, eu tô marcando os estados, tá? Posso até colocar aqui, se vocês achar mais fácil, eu tô colocando aqui os estados possíveis, tá? Deixa eu dar uma aqui assim. Tem que separar. Vou ter que formatar para quebrar. Alinhamento, quebrar texto. Deixa, agora foi. Não, né? Agora foi. Então, beleza. Então, continuando aqui, ó, eu tô colocando os estados possíveis aqui. Então, lá no último estágio, o único estado possível é 0. Se eu compro aqui, eu não fico nem um tempo com o caminhão. Se eu compro no 5, eu posso ficar mais um ano, tá? Então, eu posso ter o 1 aqui, certo? Então, aqui eu só coloquei o tempo que eu tô, né? Então, eu tô no tempo t igual a 5, posso ficar com ele por um ano, e aqui é a equação de equilíbrio. Então, eu fiz a soma do tempo mais o tempo que eu comprei, tá bom? Então, aqui, na verdade, eu só tô com a coluna B e a coluna C somadas ali, ou seja, a soma desses dois aqui, tá? No custo atual, eu quero, então, procurar o custo de ficar com o equipamento por um ano, tá? Então, eu tô ficando com o equipamento por um ano. Então, o custo atual de ficar com o equipamento por um ano, ele é aquele 85, tá? Então, esse 85 aqui é o custo atual de ficar com o equipamento por um ano. Então, aqui eu vou usar para ele procurar, vou usar então o PROC-V, que a gente já está acostumado, para ele procurar o estado x igual a 1, aqui nessa planilha, eu separei aqui só a coluna K e a coluna L no meu caso, e eu fixei, né? Fixei aqui a linha e coluna para ele não iterar quando eu arrastar. O valor que está na segunda coluna desse espaço que eu reservei. Prestem atenção aqui que como eu não reservei tudo, eu reservei só esse espaço, então é a segunda coluna do espaço que eu reservei. Não, né? Por exemplo, a coluna L vai estar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não é o 12, coluna 12, como a gente fez lá, nos outros exemplos. Porque lá a gente reservava tudo. Aqui eu só reservei o K e o L, então é a coluna 2, tá bom? Então, esse PROC-V vai procurar o valor de 85, que é o custo de ficar com ele por um ano. O custo futuro é 0, né? No último estágio lá, o custo é 0, então aqui eu coloquei o 0, que é o custo futuro. Nas demais, ele vai ter que procurar para mim esses custos acumulados aqui, tá bom?
Então, aqui eu somo esse custo total mais o custo futuro, então vai dar o próprio 85. O valor mínimo do 85 é o próprio 85, tá? Então, aqui, na verdade, eu posso até colocar já o menor. Menor desse carinha aqui. O que que eu fiz? Menor. Deixa eu dar um Ctrl Z, porque... Opa! Deixa eu dar um Ctrl Z. Não sei o que que eu fiz aqui. Menor. É o menor desse valor aqui. Não deixou eu selecionar. A matriz é essa. O ponto e vírgula é o único valor que eu quero. Agora tem. Tá? Então, eu posso usar o menor aqui se eu quiser, porque depois eu arrastei, por isso que ele levou o erro para as demais, tá? E aqui eu vou comparar, vou colocar um condicionante se esse valor mínimo aqui que eu tomei é igual a essa soma, qual foi o estado? O x. Então, ele vai imprimir o x aqui para mim, no caso, o x igual a 1, tá? Agora, esse daqui, então, é o meu estágio 5, eu finalizei meu estágio 5, agora eu vou passar para o estágio 4, para t igual a 4. No t igual a 4, né, como a gente viu, é possível ficar com o equipamento por 1 ou por 2 anos. Então, eu posso ficar até o estágio 5 e vender e comprar de novo, ou eu posso ficar com ele por os 2 anos e vender só lá no final do estágio 6. Então, os estados possíveis aqui, para t igual a 4, é 2 e 1. Então, observem que aqui eu estou começando do maior para o menor, só para facilitar aqui o entendimento, tá? Mas essa lógica aqui, vocês podem fazer diferente, não tem problema começar do menor para o maior aqui, tá? Então, aqui eu só puxei, né? Aqui continua sendo a soma dos 4 mais 2, que tem que dar 6, né? No máximo 6, não pode passar o horizonte inteiro do planejamento. Aqui eu vou pegar agora o custo de manutenção de ficar por dois anos. Então, o custo de manutenção por 2 anos agora é o 128. Então, lá no PROC-V, ele vai procurar o 2 e vai pegar o 128. Depois, para 1, ele vai pegar o 85 e assim por diante, tá? Aqui eu também só peguei o custo dos estágios futuros. Para pegar o custo dos estágios futuros, né? Agora muda um pouquinho aqui, né? Então, aqui eu tenho que pegar o meu estágio futuro nos estágios no que eu acabei de calcular. Então, aqui, como eu estou na mesma aba, né? Antes a gente voltava na aba anterior. Nós estamos na mesma aba. Então, quando eu for fazer o PROC-V aqui, o PROC-V que eu estou considerando agora vai ser dos estágios 6 e 5. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou selecionar os estágios anteriores de 6 e 5. Então, eu vou procurar aqui para o valor 6, né, que é o T mais X, que eu estou procurando o custo dos estágios posteriores. Posso até colocar entre parênteses aqui para facilitar, ó, que é do T mais X, tá, para facilitar o entendimento ali. Então, eu estou procurando aqui o PROC-V dos estágios T mais X, tá? Ou seja, de 6 e de 5. Então, eu vou procurar aqui nesse intervalo o valor 6. Então, ele vai pegar para mim o custo lá, o custo que ele acabou de calcular. No caso, como do custo ótimo de 6 é 0, então ele vai ter que pegar o valor 0. Por isso que eu acabei colocando a linha do 6 aqui também, tá? Para poder dar certo essa lógica aqui. Então, ele vai procurar lá o T mais X, que é o 6 aqui, e vai pegar o custo ótimo de T igual a 6, que é 0, certo? Então, vai zerar aqui. Aqui, ele vai pegar o valor ótimo nosso tá no H. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. Ah, tá. Eu não selecionei a primeira, eu selecionei a B em diante, tá vendo? Ó, ele vai procurar aqui, ó. Ele tá procurando nesse campo aqui. Agora sim, eu quero o valor F estrela ótimo, então ele tá na H. H é a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, por isso que é a 7ª coluna aqui. Aqui, tá? Então, a 7ª coluna. Eu quero o valor
eu vou colocar falso porque eu quero a correspondência exata, não aproximada, tá? E aí, como eu fixei ali o campo, eu posso arrastar aqui dentro. Eu vou arrastar aqui dentro, tá? Então, olha que eu só arrastei aqui dentro do estágio atual que eu estou considerando, que é esse carinha aqui, tá? Quando eu for fazer para o estágio t igual a 3, para t igual a 3, eu vou procurar no estágio t igual a 4 futuro. Então, aqui eu atualizo. Então, a minha busca agora, eu tenho que considerar o estágio 4 incluído também, tá bom? Então, agora ele começa lá de B2 e vai até o H4. Quando eu passar para o estágio t igual a 2, então eu tenho que considerar o de 3, o de 4, o de 5 e o de 6. Então, o meu PROC-V vai procurar em tudo isso aqui, tá? Quando eu passar para AT igual a 1, ele vai levar em consideração, então, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, assim por diante. E quando eu passar para o 0, ele vai levar em consideração... Opa, cliquei errado. Ele vai levar em consideração o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6, tá? Então, eu só chamo a atenção para esse detalhe, porque aqui, como eu coloquei tudo na mesma aba, então, quando eu volto aos estágios anteriores, eu tenho que pegar todos na mesma planilha aqui. Se você usou planilha, abas diferentes, para você não vai ter esse problema, você só volta na aba anterior mesmo. Então, aí não tem problema, certo? Então, a gente não mudou muita coisa aqui, né, desses estágios para os próximos. O PROC-V, então, agora ele vai buscar o custo ótimo, que é o 0, ou o 85, ou o 128, né, para esse caso. Agora, no próximo, ele vai buscar 0, 85, 128 ou 212. Quando eu incremento mais um, ele incrementa o 256, e quando eu incremento mais um, ele incrementa o 340 também, tá? Então, na verdade, aqui, ele já está sempre considerando o custo ótimo dos estágios futuros aqui nessa coluna F, tá? Aqui eu não mudei, foi só a soma em todas elas, tá? Só a soma dos dois, tá? Então, aqui eu só arrastei. Aqui também foi só o mínimo, tá? Aqui, olha, presta atenção, né? Tem que tomar cuidado para não dar aquele erro. Ou você coloca na última e coloca ou mescla, ou você coloca na primeira, tá? Então tem que tomar cuidado aqui. Nesse caso aqui eu não mesclei as linhas, ó, você vê que não estão mescladas, e eu coloquei na primeira, tá? E ele vai imprimir lá na linha o X desejado lá. O X que coincidiu a igualdade, olha, esse aqui dá na primeira, coincidiu com esse aqui, o X é igual a 2. Aqui coincidiu com esse aqui, e com esse, para x igual a 2 e x igual a 3, que foi o mesmo que a gente tinha calculado lá no outro, certo? Então, cuida aqui para não gerar aquele erro de referência cruzada, ele fica procurando e não acha. Então, às vezes dá esse erro, porque você não colocou na primeira linha ou na última ali, ou não mesclou, pode dar esse erro, tá bom? Então, a gente finaliza aqui o preenchimento da planilha, e na hora de interpretar o resultado, né, então ele tá falando assim, ó, que a solução ótima, agora a solução ótima a gente pode olhar de frente para trás, né, então lá no estágio inicial ele tá falando assim, ó, o custo ótimo é 384, acho que aqui nesse slide tem também, ó. O custo ótimo é 384, ficando com o equipamento por 2 anos. Então, você fica com o equipamento por 2 anos. Então, o seu X igual a 2, tá? Então, aqui para X igual a 2, o valor de T mais X é igual a 2 também, certo? E aí você tem a política ótima voltando, então, para cada 2 anos, você tem o custo ótimo de 384, ele já te dá a política ótima, então, né? Então, observem que aqui a gente olhou o custo de um único equipamento. Então, quando eu chego aqui nessa política ótima de ficar com o equipamento por 2 anos, então eu já estou com essa solução, essa política de solução ótima aí, tá? Porque, na verdade, eu queria saber
por quanto tempo ficar esse equipamento, né? Então, se eu comprar o equipamento em T igual a 2, eu também fico com 2 anos. Se eu compro em T igual a 4, assim por diante também, tá? Agora, se você não comprou no estágio T igual a 0, aí você teria que fazer outra interpretação. Mas a gente assumiu a premissa que eu comprei o equipamento em T igual a 0. Então, a nossa política ótima é ficar com o equipamento por 2 anos, vende e compra um novo equipamento a cada 2 anos. Isso vai te dar a minimização desses custos mínimos ótimos. Então, tá bom? Então, pessoal, eu finalizo aqui, esse exercício. E aí a gente conversa, então, no nosso próximo encontro síncrono para finalizar esse exercício e tirar eventuais dúvidas, tá bom? Muito obrigada por terem chegado até aqui, pessoal, tá bom? Então, é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.